Eles acharam que eu não sentiria o empurrão. Aos 78 anos, as pessoas presumem que seus sentidos ficam embotados como facas antigas, mas senti cada dedo nas costas daquela cadeira de rodas, cada tremor nas tábuas de madeira enquanto me rolavam em direção à represa. Só mais um pouquinho, sussurrou um deles. E então, um forte empurrão, o mergulho e o som nauseante de seus passos se afastando, como se eu já estivesse morta. O frio me engoliu. A água subiu pelos meus ombros, meu rosto, meu cabelo. Não gritei. Deixei-me afundar por um momento, tempo suficiente para ouvir suas vozes abafadas, gananciosas e sem medo, acima de mim. Ela se afogou. Agora pegamos os 11 milhões. Essas foram as primeiras palavras que ouvi depois que tentaram me matar. Não o meu nome, nem medo, nem mesmo culpa, apenas dinheiro. As pessoas sempre pensam que os idosos esquecem como lutar por um fôlego, como se agarrar à vida, mas eu cresci no litoral atlântico. E mesmo agora, quando minhas pernas me falham e uma bengala espera ao lado da minha cama todas as manhãs, meu corpo se lembra da água. Livrei-me do peso do vestido, posicionei-me de lado e nadei, devagar, pesada, mais firme, em direção à sombra do pier. Quando meus dedos tocaram o poste coberto de cracas, quase ri. Depois de tudo o que fizeram ao longo dos anos, depois de cada humilhação silenciosa, cada suspiro condescendente, cada vez que falavam por cima de mim como se eu fosse um móvel velho. Este foi o momento que escolheram para me subestimar. E seria o último erro que cometeriam. Subi à superfície atrás do madeiramento do cais, escondida da vista. Eu os ouvi conversando em algum lugar acima, vozes baixas, urgentes. O murmúrio tenso do meu genro, Gustavo, a respiração trêmula do meu sobrinho, Tiago. Minha própria filha, Patrícia, em silêncio. Claro que estava em silêncio. O silêncio havia se tornado sua especialidade, seu escudo, sua covardia. Ela afundou rápido, disse um dos homens. A câmera não vai pegar nada. Está feito. Câmera. Minha mão congelou contra a madeira escorregadia. Eles não se deram ao trabalho de olhar para trás, nenhuma vez. Eles nunca olhavam para as coisas que não lhes serviam. A luz de segurança piscou fracamente perto da casa dos barcos, e me lembrei de que o Yacht Club tinha instalado um novo sistema de vigilância na primavera passada. Grande angular, ativado por movimento, gravando constantemente nos fins de semana. Eles não sabiam disso, mas eu sim. No momento em que se afastaram, convencidos de que haviam resolvido todos os seus problemas financeiros em uma única tarde, eu já havia traçado meu caminho para a margem. A água anestesiava meus braços, minhas pernas, até meu queixo, mas continuei me movendo, centímetro por centímetro doloroso, até sentir lama sob minhas palmas, até conseguir arrastar meu corpo para frente. O mundo acima parecia quase pacífico, à luz do entardecer. Libélulas roçando a superfície. O riso de adolescentes do outro lado da represa. A vida comum continuava como se minha morte tivesse sido uma coisa pequena e esquecível. Sentei ali por um momento, encharcada, cabelo grudado no crânio, vestido arruinado, coração firme, não assustado, não quebrado. Algo dentro de mim tinha se partido, sim, mas não era medo. Era clareza. Por anos eu soubera que eles me rodeavam como peixes famintos, esperando por fraqueza. Por anos eu disse a mim mesma para perdoar, para ficar quieta, para amá-los apesar de suas falhas. E por anos eles usaram minha bondade como uma escadinha conveniente para subir sobre mim. Mas hoje eles me mostraram a verdade com as próprias mãos, e eu não a desveria novamente. Levantei-me devagar, com dor, e comecei a longa caminhada para casa. A água pingava de mim como os últimos vestígios da minha vida antiga. Eles pensaram que eu havia me afogado. Eles pensaram que a represa tinha me levado para sempre. Mas eu ainda estava aqui. E pela primeira vez em décadas, eu não estava mais com medo do que viria a seguir. Quando cheguei à minha varanda, o sol já havia desaparecido atrás dos ipês, deixando apenas aquela luz pálida e cansada que vaza para o mundo antes que a noite se instale. Meu vestido agarrava-se a mim como pele molhada. Meu cabelo pingava nas minhas costas. Meus sapatos faziam esquiche-esquiche a cada passo. Eu devia parecer um fantasma que rastejou para fora do lago em vez de para dentro dele.
mas caminhei devagar, rígida, apoiando-me no corrimão para manter o equilíbrio. Minhas pernas tremiam de frio e de esforço, mas me carregaram mais longe do que minha família jamais esperaria. Quando empurrei a porta da frente, a casa me saudou com sua quietude habitual. Nenhum cheiro de jantar no ar, nenhum zumbido de conversa, apenas o cheiro gasto de casa, madeira antiga, papel, folhas de chá. Nada havia sido perturbado. Eles não correram para cá depois para verificar, para fingir preocupação. Claro que não. Fechei a porta atrás de mim e só então notei o tremor em minhas mãos. Não medo, apenas o choque se instalando. Sentei-me no pequeno banco perto da entrada e tirei meu casaco molhado. A água escorreu para o assoalho. Eu podia ouvir minha própria respiração, ofegante, mas firme. O relógio no corredor marcava seu ritmo lento e indiferente. O mesmo de todas as noites. Devia ser um conforto. Em vez disso, parecia um lembrete. Esta casa me apoiara melhor do que as pessoas que criei. Demorei um momento antes de me mover novamente. Minhas pernas pareciam areia fria. Esfreguei-as para trazer de volta algum calor. Depois me levantei e fui para a cozinha. O hábito me guiou mais do que o pensamento. Coloquei a chaleira no fogo, embora estivesse tremendo demais para segurar uma xícara corretamente. Não é esperado que mulheres idosas saiam de represas depois que seu próprio sangue tenta afogá-las. Mas velhos hábitos permanecem. Enquanto a água aquecia, olhei pela janela. Um carro passou em frente à casa, forma lenta, familiar. Faróis familiares. Era o marido da minha filha, Gustavo. Ele não parou, nem mesmo diminuiu a velocidade. Provavelmente estava verificando se não havia viaturas policiais estacionadas do lado de fora. Era estranho. Eu sempre pensei que a pior coisa que ele havia me feito era tirar vantagem da minha generosidade. Eu não havia percebido até hoje que a vantagem tem um limite. Quando atingem o fundo, eles te dão um empurrão final. A chaleira apitou. Fiz o chá, mas não o bebi. Apenas segurei a caneca entre as mãos, deixando o calor penetrar nos meus dedos. Eu deveria ter ligado para alguém, para a polícia, para um vizinho, para o meu médico, para qualquer pessoa. Mas minha mente continuava circulando a mesma verdade silenciosa. Eles acreditavam que eu estava morta. E isso me dava tempo. Tempo para pensar, tempo para agir, tempo para escapar das rachaduras de suas presunções como água através de uma tábua podre. Vesti roupas secas, dobrei as molhadas e as coloquei no cesto de roupa suja. Não porque importassem, mas porque eu precisava fazer algo pequeno e normal, algo que não envolvesse o gosto de água da represa e traição. Então me sentei na sala de estar. A fotografia do meu marido, Daniel, estava na lareira, no mesmo lugar há 20 anos. Ele estava sorrindo, bronzeado, semicerrando os olhos para esta câmera no dia em que compramos esta casa. Parecia grande demais para nós na época. Agora, parecia vazia demais. Você saberia o que fazer. Sussurrei para ele. Minha voz falhou um pouco. Não era dor, apenas exaustão. Ele sempre foi o homem com julgamento claro. Eu perdoei muito facilmente, confiei por muito tempo, engoli muito em nome da paz. Paz que, ao que parece, só beneficiava as pessoas dispostas a me machucar. Meus pensamentos voltaram para a represa. A sensação da água, a inclinação do cais, as vozes deles, o jeito que minha filha não disse uma única palavra. O que mantém uma mulher em silêncio enquanto sua própria mãe está sendo assassinada. Medo, fraqueza, dependência. Nenhuma dessas desculpas importava mais. Recostei-me, sentindo a dor nos meus ossos. A casa estalou como se estivesse se aninhando mais profundamente em si mesma. Lá fora, um cão vadio latiu uma vez e depois se calou. Eu sabia que eles viriam eventualmente, não para verificar se eu estava viva, mas para começar a planejar como explicar meu acidente. Talvez amanhã, talvez depois de amanhã. Eles esperariam apenas o tempo suficiente para tornar a história crível. Deixá-los esperar. A câmera no cais tinha tudo, e eu precisava ter cuidado com tudo o que aconteceria a seguir. Um movimento errado, e eles transformariam minha sobrevivência em confusão, em idade, em memória fraca, em qualquer coisa que os libertasse. Fechei os olhos, deixando o silêncio me envolver como um cobertor. Não um reconfortante, mas um que eu poderia usar para reunir forças.
Esta noite não era para decisões. Esta noite era para respirar. Para deixar meu corpo se recuperar, para aceitar o que já havia começado. Muito antes da represa, eles pensaram que a água me acabaria, mas amanhã eu começaria algo meu. Eu não dormi naquela noite. Deitei de lado, olhando para a rachadura fraca no teto, aquela que meu marido costumava prometer que consertaria no próximo fim de semana. Ele nunca consertou, e depois que ele morreu, eu nunca pedi a mais ninguém. Algumas coisas você deixa intocadas porque elas te lembram de quem você era com a pessoa que perdeu. A casa parecia muito quieta, até para mim. Geralmente, o silêncio me conforta. Ele tem peso, calor, uma forma. Mas naquela noite, parecia algo pressionando contra minhas costelas. Cada vez que fechava os olhos, via a água me engolindo. Ouvia as vozes deles, aquela certeza fria nelas. Ela se afogou, como se tivessem simplesmente jogado fora uma ferramenta quebrada. Por volta das 4 da manhã, quando a escuridão lá fora ficou naquele azul estranho que já não é mais noite, mas ainda não é manhã, me sentei na cama. Minhas articulações protestaram. Minha respiração parecia fraca, mas eu sabia que ficar na cama apenas deixaria o medo se instalar mais profundamente em mim, e eu estava velha demais para deixar o medo criar raízes novamente. Liguei o abajur ao lado da cama, sua luz quente se espalhou pelo quarto, pegando o pó na cômoda, a velha colcha aos meus pés. As fotos emolduradas alinhadas cuidadosamente na parede. Minha filha, Patrícia, aos 12 anos, banguela e sorrindo. Meu marido, Daniel, em seu uniforme segurando uma vara de pescar. Meu sobrinho, Tiago, aos 9, encostado em mim como se pertencesse ali. Todos pareciam tão jovens naquelas prateleiras, inocentes antes que a vida os endurecesse, antes que o dinheiro distorcesse tudo. Levantei-me devagar, mais firme do que esperava, e fui para o banheiro. O espelho mostrava uma mulher mais velha do que a que eu sentia por dentro. Cabelos grisalhos e ralos nas têmporas, olhos cansados, pele marcada pelos anos de vida e perdão. Mas havia algo mais ali também. Algo que eu não via há muito tempo. Uma tensão ao redor da minha boca, uma firmeza no meu olhar. Resolução. Lavei o rosto e recolhi a água nas palmas das mãos, deixando-a escorrer pelo meu pescoço, lavando os resquícios da água da represa e a sujeira da traição deles. Então me enrolei no meu roupão velho e fui para a cozinha. A chaleira parecia mais pesada que o normal, ou talvez fossem minhas mãos. Eu a enchi, coloquei no fogão e me apoiei no balcão enquanto aquecia, o lento silvo do metal aquecendo preencheu o cômodo. Pequenos sons importam quando você está sozinha, eles te mantêm ancorada. Peguei minha agenda antiga, aquela com as bordas puídas e números de telefone escritos na minha caligrafia cuidadosa. A caligrafia do meu marido, Daniel, ainda pairava em algumas páginas também. Ele sempre apertava demais a caneta, como se a tinta fosse desaparecer se ele não a gravasse no papel. Passei os dedos sobre as letras dele. Ao lado do nome dele, estava o número do advogado em quem ele mais confiava, escrito há quase 20 anos, Dr. Ricardo Gomes. Eu não falava com ele há uma década. Ele se aposentou, eu ouvi dizer. Ainda assim, o número estava lá. E na minha experiência, homens como ele nunca se aposentam completamente. Mas não era hora de ligar. Ainda não. Não enquanto eles ainda acreditassem que eu estava morta. Eu precisava que eles permanecessem confortáveis nessa mentira por mais um pouco. As pessoas revelam mais quando não têm medo das consequências. A chaleira apitou. Servi o chá e sentei-me à mesa. O vapor embaçou meus óculos. Por um tempo, apenas segurei a caneca, deixando o calor penetrar nos meus dedos. Minhas mãos sempre foram minha parte mais forte. Elas criaram uma criança, cuidaram de um marido, organizaram milhares de livros da biblioteca, escreveram cartas que moldaram pequenas vidas. Agora elas tremiam só um pouco. A idade faz isso, mas elas ainda funcionavam. Espalhei a correspondência sobre a mesa, contas que não reconhecia, extratos com cobranças estranhas, cartas de seguro endereçadas a mim sobre minha própria função cognitiva, em declínio, cartas que nunca vi antes. Gustavo deve ter interceptado ou falsificado. Aquele homem sempre foi muito liso, muito confiante, muito pronto para dizer a coisa certa e depois agir de forma errada. Minha filha, Patrícia,
Costumava jurar que ele era bom para ela. Mãe, ele é ambicioso, ela dizia. Ele me impulsiona. Lembro-me de ter dito a ela, anos atrás, que há uma diferença entre um homem que te eleva e um homem que fica em cima dos seus ombros. Ela riu e disse que eu me preocupava demais. Eu me pergunto o que ela dirá agora, se é que dirá alguma coisa. Tomei um gole do meu chá. O sabor me firmou, terroso, familiar. Quando o relógio bateu 6, vesti um suéter e saí. O ar estava frio, cortante e limpo. Pássaros matinais cantavam nas árvores, alheios ao que aconteceu na noite anterior. Desci a entrada de carros lentamente, testando a força das minhas pernas. Elas aguentaram por pouco, mas aguentaram. No final da entrada, parei e olhei para a rua. Nenhum carro, nenhum movimento. Apenas um bairro acordando, inconsciente de que uma mulher que deveria estar morta estava parada de chinelos em seu gramado da frente. Respirei fundo. Queimou um pouco no meu peito, mas foi bom. Real? Hoje, eu disse a mim mesma, não era o dia para o confronto. Hoje era o dia em que eu começaria a recuperar silenciosamente tudo o que eles haviam tirado. Todos os anos, todo o dinheiro, toda a dignidade. Virei-me para a casa e entrei, fechando a porta gentilmente. Minhas mãos estavam firmes agora. A água não me havia afogado. Havia me lavado. Ao meio da manhã, senti-me estável o suficiente para dirigir. Não confortável, estável. Aos 78, você não confunde essas duas coisas. Conforto é um cobertor quente. Estabilidade é o conhecimento de que suas mãos não escorregarão no volante quando tudo ao seu redor estiver desmoronando. Vesti-me cuidadosamente. Calça simples, um suéter grosso, o casaco marrom que meu marido me comprou em nosso último aniversário juntos. Ainda cheirava levemente a cedro. Escovei o cabelo, prendi-o e olhei para mim mesma uma última vez no espelho do corredor. Uma mulher que havia rastejado para fora de uma represa olhou de volta, mas ela estava ereta. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam claros. Qualquer suavidade que eu costumava ter pela minha família havia se esvaído da minha expressão, como água de uma tigela rachada. Peguei minha bolsa, minhas chaves e a velha pasta que guardava para documentos importantes, embora nenhum desses documentos tivesse sido importante o suficiente até a noite passada. Então saí, tranquei a porta atrás de mim e dirigi até o banco. Era um prédio pequeno, pouco impressionante para pessoas que medem a vida em dinheiro, não em significado, mas eu sempre gostei dele. As janelas estavam limpas. O saguão cheirava levemente a lustramóveis de limão, e os caixas me conheciam há anos, muito antes de 11 milhões passarem pelas minhas mãos. Lá dentro, as luzes eram fortes, quase demais. Meus olhos precisaram de um momento para se ajustar. Um jovem me cumprimentou na mesa. Bom dia, senhora Cavalcante. A senhora tem hora marcada? Preciso falar com minha gerente financeira, eu disse. Minha voz me surpreendeu com o quão calma soava. Ele checou o computador, assentiu e me levou em direção a um escritório com paredes de vidro. Lá dentro estava uma mulher de 40 e poucos anos, terno elegante, olhos quentes e aquela polidez profissional que as pessoas reservam para clientes idosos que não causam problemas. Dona Leamora, ela disse, levantando-se. Claro, por favor, sente-se. A senhora está se sentindo bem? Parece um pouco pálida. Estou bem, eu disse, sentando-me na cadeira. Preciso revisar todas as minhas contas. Todas elas? Ela piscou. Sim, cada pagamento automático, cada transferência, cada autorização concedida à minha família. Sua expressão mudou, mais surpresa do que hesitação. É muita coisa. Pode levar um tempo. Eu tenho tempo. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava falando sério. Ela abriu meus registros. Por alguns minutos, o único som na sala foi o toque do teclado dela e o zumbido suave do ar-condicionado. Então, ela franziu a testa. Dona Amora, a senhora está ciente destes pagamentos? Ela virou a tela para mim. Linhas de transações preenchiam a página. Transferências mensais para contas que eu não reconhecia. Assinaturas que nunca comprei. Prêmios de seguro muito mais altos do que o meu deveria ser,
Pagamentos de empréstimos que não tinham nada a ver comigo. As impressões digitais de Gustavo por toda parte. Roubo silencioso e confiante, do tipo que ninguém nota até que a fonte seque. Sim, eu disse. Preciso que cada um deles seja cancelado hoje. Ela hesitou. Alguns deles foram configurados usando uma procuração que a senhora assinou há 3 anos. Isso dá ao seu genro. Eu sei o que isso dá a ele. Quero revogá-la. Minha voz não era alta, mas não precisava ser. Ela me estudou, provavelmente decidindo se eu entendia a gravidade do que estava pedindo. Mas algo no meu rosto deve ter respondido por mim. Ela assentiu. Tudo bem, podemos iniciar a papelada. Precisarei confirmar sua identidade por motivos de segurança. Claro! Enquanto ela reunia os documentos, fiquei sentada, mãos postas, deixando o peso do momento se instalar. Parecia apertar um fio solto. Um puxão e todo o tecido do conforto dele se desfaria. Ela voltou com uma pilha grossa de papéis. Esta revogação congelará todas as contas sob o controle dele, ela disse. Pode haver consequências. Ele pode entrar em contato com a senhora. Ele pode protestar. Eu espero que ele o faça. Ela deu um sorriso pequeno e solidário. A maioria das pessoas da sua idade não toma atitudes como esta. Eu não sou a maioria das pessoas da minha idade, eu disse calmamente. Enquanto assinava cada documento, uma calma estranha me invadiu, não alívio. O alívio vem quando o perigo passou. Isso era algo mais profundo, uma recuperação, um retorno do meu próprio nome para as minhas próprias mãos. Quando terminamos, ela recolheu os formulários com cuidado. Há mais uma coisa, ela disse. Seu histórico de conta mostra saques significativos ao longo do último ano. Alguns grandes, outros pequenos, todos autorizados através dessa procuração. A senhora quer auditar esses também? Eu assenti. Sim, cada real. Ela cruzou as mãos. Sinto muito. Pelo quê? Pelo que sua família tem feito com a senhora. Sustentei o olhar dela. Eu também. Ela imprimiu um extrato detalhado, página após página. Números que contavam uma história mais brutal do que quaisquer palavras. Férias que nunca tirei, contas médicas que não eram minhas, compras de luxo em meu nome, empréstimos, dívidas, mentiras. Deslizei as páginas para dentro da minha pasta. Desta vez, não tremi. Quando saí do banco, o sol da manhã tinha subido o suficiente para aquecer o pavimento. As pessoas passavam por mim sem um olhar, vivendo seus dias comuns. Elas não tinham ideia de que uma mulher que deveria estar morta acabara de retomar sua vida pedaço por pedaço. A represa não me havia acabado. A papelada era onde eu começaria a finalizar o que eles começaram. Voltei do banco com uma pasta tão grossa que mal fechava. Cada folha dentro dela parecia uma confissão que outra pessoa havia escrito em meu nome. Por um momento, parada no corredor, eu simplesmente a segurei contra o peito. Coisas pesadas têm seu próprio tipo de calor. Elas te pressionam, mas também te mantêm firme se você se apoiar nelas por tempo suficiente. Coloquei a pasta sobre a mesa da cozinha e preparei mais chá. Meu corpo precisava de algo quente após as horas de tensão, mesmo que minhas mãos estivessem mais firmes do que tinham o direito de estar. Enquanto o chá ficava pronto, olhei pela janela para o quintal silencioso. O pé de pitanga ainda estava lá como esteve por décadas, seus galhos rareando, mas nunca desistindo. Eu o entendia melhor agora do que nunca. Ao meio-dia, a casa ainda estava em silêncio, intocada, sem telefonemas, sem batidas na porta, sem vozes frenéticas exigindo explicações. Claro que não. Eles ainda achavam que eu estava no fundo da represa. Provavelmente estavam em algum lugar planejando como lamentar, ensaiando suas falas, decidindo quem daria a triste notícia aos vizinhos. Eu quase tive pena deles. Quase. No início da tarde, ouvi o ranger de cascalho lá fora. Não passos apressados, apenas aquele caminhar casual que as pessoas dão quando pensam que o mundo está seguramente sob seu controle. Pela janela, vi Tiago subindo o caminho, meu sobrinho, o filho da irmã do meu falecido marido. Outrora doce, outrora de fala mansa, agora sempre sem dinheiro, sempre nervoso, sempre puxando as mangas como um homem, esperando que algo desabe. Ele não bateu imediatamente.
Ficou na varanda por um longo momento, verificando a entrada de carros, as janelas, a rua, como alguém que vem buscar algo que não tem orgulho de levar. Finalmente, ele bateu. 3 batidas leves, o mesmo jeito que costumava bater quando era menino, com medo de acordar o tio de um cochilo. Eu abri a porta, o rosto dele congelou. Se o medo tivesse um som, teria sido aquela inspiração aguda que ele fez. Seus olhos arregalaram tanto que quase pensei que ele desmaiaria na minha varanda. Tia Mora, eu pensei que você... Ele parou. Sua garganta se moveu enquanto ele engolia. Onde você esteve? Na minha casa, eu disse. Onde mais eu estaria? Ele me encarou como se eu tivesse saído do túmulo, pingando ervas daninhas e água da represa. Mantive minha expressão calma, neutra. Deixei que ele preenchesse seus próprios fantasmas. A senhora não estava em casa ontem à noite, ele gaguejou. Nós viemos, nós batemos. Levantei uma sobrancelha. Você e quem? Isso o agitou. Suas mãos tremeram ao lado do corpo. Eu só... Ele olhou para o chão. Eu precisava pedir uma coisa. É sobre o empréstimo. Claro que era. Sempre havia empréstimos, sempre emergências, sempre últimas oportunidades que nunca se transformavam em nada além de mais necessidade. Não posso mais te ajudar, Tiago, eu disse calmamente. A senhora sempre disse. Eu sei o que eu disse. Minha voz permaneceu suave, mas não a deixei vacilar. As coisas mudaram. Ele se moveu de um pé para o outro como um homem tentando escapar da própria pele. Não é para mim, não de verdade. É para o negócio. Eu te disse. Se eu não colocar minha parte, eles vão me cortar. Vou perder tudo. Você não tem nada, eu disse gentilmente. Não que eles possam tirar. Seu queixo apertou. Ele parecia mais velho naquele momento. Não como um menino que costumava me trazer desenhos de barcos e cavalos feitos com giz de cera, mas como um homem que passou muito tempo cavando buracos dos quais não conseguia sair. Por favor, ele sussurrou. Só preciso do suficiente para mostrar a eles que ainda faço parte do negócio. Pensei na água, no empurrão, na voz dele no cais, fraca, trêmula, mas ansiosa. Ela afundou rápido. Sim, lembrei. Não, eu disse. Ele levantou a cabeça bruscamente. O quê? Não, Tiago, eu não vou te dar nada. Seu rosto ficou profundamente, raivosamente vermelho. Por um segundo pensei que ele fosse gritar, mas algo o impediu. Talvez o olhar nos meus olhos. Talvez a frieza que ele não estava acostumado a ver. A senhora não está entendendo, ele murmurou, voz baixa. O Gustavo disse que eu não tenho tempo. Deixei isso pairar no ar. O Gustavo disse. Claro que disse. Eu não perguntei o que Gustavo lhe prometeu ou qual papel Tiago desempenhou naquele cais. Eu não queria ouvir os roteiros deles ensaiados na minha frente. Em vez disso, dei um passo para trás, abri a porta, mas... não como um convite, mas como uma dispensa. Espero que você resolva sua bagunça, eu disse. Mas é sua bagunça, não a minha. Ele ficou paralisado por um momento, respirando com dificuldade. Então recuou, um passo, depois outro, até chegar aos degraus da varanda. A senhora está cometendo um erro, ele murmurou. Eu cometi muitos, eu respondi. Este não é um deles. Ele saiu sem dizer outra palavra. O cascalho rangeu novamente. Então o silêncio retornou. Fechei a porta, apoiei a mão nela e soltei um suspiro lento. Meu coração não estava acelerado. Minhas mãos não tremiam. A represa havia levado muito disso. De volta à cozinha, sentei-me novamente à mesa, puxando a pasta para mais perto. Folheei as páginas, linha após linha de números que formavam uma história de exploração silenciosa. Mas agora eles eram apenas fatos, provas, nada mais. Eu não era mais a carteira aberta deles, e em breve eles sentiriam a ausência daquele silêncio em que confiavam. Enquanto eu olhava pela janela, vi a rua vazia novamente, pacífica como sempre. Que venham em ondas. Eu já havia sobrevivido ao pior. A água fria me ensinou algo que minha família nunca se deu ao trabalho de aprender. Existem coisas neste mundo que você pode empurrar e coisas que você não pode. E eu havia parado de ser empurrada. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer.
não por pesadelos. Esses já haviam se esgotado, mas por um pensamento que não me deixava em paz. A câmera, aquela que eles tinham tanta certeza de que não pegaria nada. Aquela que eles nunca se deram ao trabalho de olhar. A evidência não grita, apenas espera. Vesti-me devagar, sentindo cada ano nos meus joelhos, e enrolei um cachecol no pescoço. As manhãs ficaram frias ultimamente, aquele tipo de frio que entra por baixo da roupa e se instala nos ossos. Ainda assim, saí, tranquei a porta e fui para o carro. O caminho até o Yacht Club foi silencioso. Sem música, sem rádio, apenas o som dos pneus no pavimento e minha própria respiração. Estacionei no estacionamento de cascalho, o mesmo onde costumávamos fazer piqueniques de verão quando minha filha era pequena. Estranho como um lugar pode conter alegria e traição sem mudar sua aparência. A secretaria do Yacht Club era um prédio atarracado com pintura descascando e uma janela permanentemente embaçada pela umidade. Lá dentro, um jovem estava sentado atrás do balcão, botas levantadas, meio adormecido sobre uma caneca de café. Ele se ajeitou quando entrei. Bom dia, senhora. Posso ajudar? Sim, eu preciso das imagens de ontem à noite do deck 3. Ele piscou. A senhora é proprietária de barco? A segurança não libera imagens a menos que a pessoa esteja envolvida em um incidente. Eu estava. Isso o fez se sentar. Que tipo de incidente? Olhei para ele firmemente, do tipo sobre o qual não se fala nos corredores. Ele hesitou, depois se levantou. 1 minuto, vou chamar a gerente. A gerente, Dona Eunice, saiu. Uma mulher na faixa dos 50 anos com a pele curtida e o comportamento calmo de quem já viu tudo o que pode dar errado perto da água. Os olhos dela se semicerraram ligeiramente quando me viu. A senhora disse que precisa das imagens? Ela perguntou. Sim. Se importa em me dizer por quê? Porque alguém tentou me matar na noite passada. O jovem atrás dela prendeu a respiração. A gerente não vacilou. Ela estudou meu rosto como uma enfermeira checa uma ferida, silenciosamente, eficientemente, sem piedade. Venha comigo, ela disse. Ela me levou para uma sala dos fundos com monitores alinhados na parede, telas, mostrando água ondulante, cais vazios, alguns barcos de pesca balançando suavemente. O deck 3 apareceu com um deslize da mão dela. A senhora tem certeza de que quer ver isso? Ela perguntou. Tenho certeza. As imagens começaram a ser reproduzidas. Lá estava eu, pequena, frágil, sentada naquela cadeira de rodas como um brinquedo quebrado. E atrás de mim, os 3, a mão firme de Gustavo no cabo. Tiago, olhando em volta nervosamente. Patrícia parada apenas longe o suficiente para fingir que não fazia parte daquilo. Eu os observei falar. Não conseguia ouvir as palavras, mas me lembrava delas. Então, o empurrão. Meu corpo batendo na água. Minha filha virando o rosto. A gerente soltou um assobio baixo. Droga! Eu não respondi. Minhas mãos repousavam no meu colo. Eu já havia vivido aquele momento. Vê-lo novamente não doeu. Apenas confirmou o que a represa já havia me dito. Eles fizeram sua escolha. Agora eu faria a minha. Vou precisar de uma cópia, eu disse. A gerente assentiu. Vou fazer o download. A senhora prefere um pendrive ou um disco? Pendrive. Ela o preparou em silêncio. Quando me entregou, os dedos dela repousaram nos meus por um segundo a mais do que o necessário. A senhora vai procurar a polícia? Ela perguntou baixinho. Com o tempo. Quer que eu registre a ocorrência? Não, ainda não. Ela me estudou novamente. Depois assentiu com um tipo de respeito que eu não sentia de ninguém há muito tempo. Se precisar de qualquer coisa mesmo, a senhora me procure. Entendeu? Entendi. Coloquei o pendrive no bolso do meu casaco. Parecia pequeno ali, quase sem peso. Estranho como algo tão minúsculo podia conter a verdade de uma vida inteira. Quando saí do escritório, o vento da água cortou meu casaco, mas eu não tremi. Meus passos pareciam lentos, mas firmes. Voltei para o carro, passando pelo cais onde tudo havia acontecido. A madeira ainda brilhava levemente da umidade da noite anterior. Eles ficaram bem ali,
pensando que eu desapareceria silenciosamente sob a superfície, pensando que ninguém jamais saberia o que haviam feito. Mas eu sabia, e agora a câmera também sabia. Abri a porta do carro, sentei-me cuidadosamente e respirei fundo antes de ligar o motor. De vez em quando, a vida te dá um momento que divide seu mundo em antes e depois. Este foi o meu, e eu estava finalmente pronta para o que viria depois. Não dirigi direto para a casa do Yacht Club. Fiquei sentada ao volante por um longo tempo, o motor desligado, observando o sol subir um pouco mais sobre a água. Meus dedos continuavam roçando o bolso onde o pendrive estava. Parecia segurar uma verdade carregada. Pequena, silenciosa, final. Eventualmente, girei a chave e segui em direção à cidade. Não para a polícia, ainda não. Justiça apressada é justiça arruinada. Meu marido costumava dizer isso. Ele era um homem paciente, lento para a raiva, mas quando agia, agia com precisão. Eu havia esquecido essa parte dele ao longo dos anos, enterrada sob compromisso e esperança cansada. Agora, ela se levantou como uma mão no meu ombro. Então, dirigi até a única pessoa em quem confiava com algo tão grande. O escritório de Dr. Ricardo Gomes ficava acima de uma loja de material de construção, no mesmo lugar desde os anos 90. A tinta do corrimão da escada havia descascado em tiras, mas os degraus se mantiveram firmes sob meus pés. Quando cheguei ao patamar, parei para recuperar o fôlego. A idade não te deixa mover rápido, mas te ensina a mover-se deliberadamente. A porta estava entreaberta. Eu a empurrei gentilmente. Ricardo levantou os olhos de uma pilha de papéis, seus óculos escorregando pelo nariz. Por um momento, ele semicerrou os olhos como se pensasse que estavam o enganando. Então ele se levantou tão rapidamente que sua cadeira rolou para trás. Amora, meu Deus, mulher, você parece... Ele se conteve. Você está machucada? Não, eu disse. Apenas mais velha do que ontem. Ele me encarou por mais um segundo, lendo algo no meu rosto como só as pessoas que já te viram carregar a dor conseguem fazer. Então, ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se, me conte tudo. Eu não falei imediatamente. Estendi a mão para o bolso do meu casaco e coloquei o pendrive na mesa dele. Ele não o tocou. Não no início. Advogados sabem que qualquer coisa pequena e silenciosa pode explodir uma vida. O que é isso? Ele perguntou suavemente. Evidência, eu disse, de uma tentativa de assassinato. Ele inspirou bruscamente, mas não me interrompeu. Contei o que aconteceu na represa, devagar, cuidadosamente. Do jeito que você diz a um médico onde dói sem levantar a voz. A expressão dele mudou enquanto eu falava. Incredulidade, raiva, o olhar vazio de um homem imaginando algo que ele gostaria de não ter imaginado. Quando terminei, ele se recostou e passou a mão pelo cabelo ralo. Meu Deus, Amora, ele sussurrou. Sua própria família. Sim, você deveria ter chamado a polícia imediatamente. Eu sei, mas não chamei. Ele suspirou, longo e pesado. Então cruzou as mãos sobre a mesa. Tudo bem, então me diga o que você quer. Aquele foi o primeiro momento do dia em que minha garganta apertou. O que eu queria? Por anos, tudo o que eu quis foi paz. Um lugar à mesa, um telefonema sem preço, uma família que me visse como mais do que uma conta bancária com pernas. Mas esse capítulo havia terminado na represa. Quero o controle de volta, eu disse. Do meu dinheiro, da minha casa, do meu nome. Ele assentiu. Razoável. Quero proteções estabelecidas, legais, irrevogáveis, que eles não possam tocar. Também razoável. E quero tempo antes de entregar este pendrive. Quero entender o terreno antes de forçar a mão deles. Ele me estudou por um momento, depois deu um aceno lento e aprovador. Então faremos isso metodicamente. Ele abriu uma gaveta e puxou uma pilha de formulários. Não dramático, apenas papelada. Mas a papelada pode mover montanhas quando usada corretamente. Começaremos com uma nova procuração financeira, ele disse, marcando campos com uma caneta azul. Não para sua filha, nem para seu genro, nem para aquele sobrinho. Alguém neutro, alguém em quem a senhora confie. Pensei na minha neta, Vitória, 25 anos, firme como uma rocha, com uma voz gentil e uma espinha mais forte do que as pessoas notavam. Sim, eu disse.
Ela será boa. Ele escreveu o nome dela com cuidado. E prepararemos um trust limitado. A senhora permanecerá no controle total, mas os bens serão blindados. Se sua família tentar algo, eles darão de cara com uma parede. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no pendrive. E isso, ele disse, vai para o meu cofre até que a senhora esteja pronta. Eu assenti. Ele abriu outra gaveta e trouxe um pequeno e pesado cofre. Quando ele colocou o pendrive lá dentro, algo em mim se soltou. Não alívio exatamente. O alívio é muito suave. Isso era mais como colocar no chão um peso que você carregava sozinha no escuro. Ele fechou o cofre com um clique. Esse, ele disse calmamente, é o som do seu futuro, não mais dependendo de pessoas que tentaram afogá-la. Soltei um suspiro lento. Trabalhamos por quase 2 horas, formulário após formulário. Assinatura após assinatura. Minha mão ficou com cãibra no final, mas não reclamei. Assinar meu nome nunca pareceu tanto uma recuperação da minha vida. Quando tudo estava feito, Ricardo se levantou e me ajudou a ficar de pé. Amora, ele disse gentilmente, a senhora sabe o que vem a seguir, não sabe? Sim. Eles vão atacar, eu não espero menos. E a senhora sabe, ele acrescentou mais suavemente agora, que isso vai doer. Olhei-o nos olhos. Já doeu. Ontem à noite, ele assentiu, entendendo mais na minha voz do que eu disse em voz alta. Saí do escritório, voltando para o corredor, as tábuas de madeira macia sob meus sapatos. Lá fora, o vento havia aumentado. Um vento frio e honesto, do tipo que limpa as coisas. Apertei meu casaco e caminhei em direção às escadas. Um passo de cada vez, firme e devagar, como alguém que finalmente parou de fugir da própria vida. Eu não olhei para trás. Eu não precisava mais. Não fui direto para casa depois de deixar o escritório de Ricardo. Meu corpo estava cansado, mas minha mente não havia parado devagar. Em alguns dias, as memórias vêm, quer você queira ou não. Elas chegam calmamente, como vizinhos antigos que batem sem esperar por uma resposta. Dirigi até o cais antigo fora da cidade, o público, não o do Yacht Club. As tábuas estavam gastas e cinzentas, bordas macias por décadas de água e vento. Meu marido costumava me trazer aqui quando éramos jovens, muito antes de o dinheiro se tornar uma palavra pesada em nossas vidas. Naquela época, ele preparava 2 sanduíches e uma garrafa térmica de chá doce, e sentávamos na beira com as pernas balançando sobre a água. Ele falava sobre tudo: pesca, seu trabalho na fábrica, os sonhos estranhos que tinha sobre construir um barco que nunca encontraria tempo para terminar. Eu costumava ouvi-lo com a cabeça no ombro dele, deixando sua voz firme suavizar os cantos ásperos do meu dia. Foi aqui que ele me disse que queria filhos. Foi aqui que discutimos se poderíamos pagar uma casa. E foi aqui que ele segurou minhas mãos na noite em que recebeu o telefonema do trabalho, aquele que fez tudo girar, aquele que plantou a semente do acordo dos 11 milhões anos depois. Ele não era feito para processos judiciais. Ele era feito para consertar coisas com as mãos, não para lutar contra corporações com dentes de aço. Mas ele o fez de qualquer maneira porque tínhamos que fazer. Porque a lesão que arruinou suas costas também arruinou o futuro que planejamos. Às vezes, acho que o dinheiro arruinou mais do que a lesão jamais fez. Sentei-me na mesma viga de madeira onde uma vez compartilhamos sanduíches. A madeira gemeu baixinho sob meu peso. Eu quase podia vê-lo à minha frente. Nariz bronzeado, mãos calejadas, olhos que se suavizavam quando olhavam para mim e endureciam quando olhavam para qualquer um que tentasse me afastar. Ele teria odiado o que minha família se tornou. Teria odiado me ver andar na ponta dos pés em torno dos desejos deles, encolhendo-me para que a casa permanecesse em paz. Ele costumava me dizer: Amora, quieta não significa pequena. Não os deixe confundir as duas coisas. Mas quando você ama as pessoas, especialmente o seu próprio sangue, você perdoa demais. Você se curva até que curvar-se se torne sua postura. Fiquei lá por um longo tempo, ouvindo a água bater contra os pilares. Deixei-me lembrar de coisas que havia afastado. Os longos meses após a morte dele. O interesse repentino que minha família demonstrou pelas minhas finanças. O jeito que Gustavo falava sobre proteger meus bens enquanto os movia lentamente como peças de xadrez que só ele podia ver. O jeito que Patrícia começou a sorrir.
aquele sorriso cansado e apologético toda vez que ele tomava decisões em meu nome. Como Tiago entrava e saía da minha vida como uma maré, sempre carregando alguma história sobre um sócio fracassado ou uma oportunidade perdida. Ignorei tantos sinais porque queria acreditar que o amor, mesmo em sua forma gasta, ainda estava lá. O vento aumentou, puxando meu cabelo. Meus olhos lacrimejaram, não de emoção, mas de frio. Pressionei minhas palmas na madeira, sentindo o veio sob as pontas dos meus dedos. A mesma textura contra a qual meu marido uma vez pressionou a mão quando se inclinou para me beijar. Eu deveria ter te deixado algo mais limpo do que isso, murmurei para ele. Não essa bagunça. O cais rangeu de volta, como se respondesse em seus ossos cansados. Levantei-me lentamente, cuidadosa com meu equilíbrio. Minhas pernas não gostavam mais de longas sessões. Limpei meu casaco e voltei para o carro, dando uma última olhada no cais vazio. Eu não vim aqui por conforto. Vim porque precisava me lembrar de quem eu era antes que os anos me suavizassem e me transformassem em alguém muito fácil de usar. Saí do cais me sentindo mais pesada. Sim, a dor tem peso, mas também mais firme. A dor pode ser uma espinha dorsal, se você permitir. Quando cheguei à porta do carro, parei, respirando o ar frio até que meus pulmões doessem um pouco. Então entrei, liguei o motor e fui embora. Eu tinha uma casa para a qual voltar e uma luta que não me assustava mais. Quando cheguei em casa do cais, a casa parecia diferente. Não mais segura, apenas mais clara, como se as próprias paredes tivessem finalmente aceitado o que eu já sabia. O velho modo de viver havia acabado. Coloquei minhas chaves no balcão, pendurei meu casaco e sentei por um momento na mesa da cozinha, deixando o silêncio se instalar. A pasta do banco estava onde eu a deixei. Números, datas, transações. Eles não eram mais ruído de fundo. Eram evidências de uma vida lentamente drenada. Uma assinatura familiar de cada vez. Estendi a mão para o telefone para ligar para minha neta, Vitória, então parei. Vitória merecia algo melhor do que uma explicação apressada por uma linha arranhada. Ela merecia a verdade cara a cara, não espremida entre sua agenda de trabalho e meu medo. Então, preparei chá e deixei a tarde deslizar suavemente para a noite. Logo depois das 6, minha campainha tocou. Eu conhecia aquela batida. 3 toques uniformes, o jeito que só alguém gentil bateria. Barulho suficiente para se anunciar, não o suficiente para invadir. Abri a porta e vi Vitória parada ali com sua sacola pendurada em um ombro, bochechas coradas pelo frio. Vó, ela respirou, o alívio suavizando todo o rosto dela. A senhora me assustou hoje. As palavras dela me surpreenderam. Assustei como? Eu passei mais cedo, ela disse, entrando. E a senhora não estava em casa. A senhora sempre está a essa hora. Pensei que algo tinha acontecido. Algo tinha, mas não o algo que ela imaginou. Você está aqui agora, eu disse. Isso é o suficiente. Ela me abraçou cuidadosamente, atenta aos meus ombros. Ela sempre foi assim, gentil onde os outros empurravam, paciente onde os outros exigiam. Quando se afastou, estudou meu rosto como uma enfermeira examina uma ferida. A senhora parece cansada, ela disse. Eu estou cansada. Ela assentiu, entendendo que cansada não significava apenas falta de sono. Eu trouxe sopa, ela acrescentou levantando a sacola. E pão daquela padaria que a senhora gosta. Estava fresquinho. A simples gentileza disso quase me quebrou. Como pouco era necessário para se sentir vista. Sentamos na sala, enquanto ela desempacotava a comida. A casa se aqueceu ao nosso redor. O tic-tac do relógio se suavizou. Pela primeira vez desde a represa, senti o calor de outro ser humano sem me preparar para isso. Ela pegou minha mão. Vó, está tudo bem. A senhora parece diferente. Eu poderia ter mentido. Eu havia mentido para manter a paz por anos. Mas algo no olhar firme dela fez com que mentir parecesse uma traição à única pessoa que ainda merecia a verdade. Eu estive fazendo mudanças, eu disse. Mudanças muito atrasadas. Ela apertou minha mão levemente. A senhora precisa de ajuda? Sim, eu disse. Mas não do tipo que você está pensando. Ela esperou, me dando espaço. Eu te fiz minha agente financeira, eu disse gentilmente, através do Dr. Ricardo Gomes. Você vai me ajudar a supervisionar as coisas.
Os olhos dela se arregalaram, não de ganância, mas de preocupação. A senhora tem certeza? Isso é muita coisa. Você é a única em quem confio, eu disse simplesmente. Ela piscou rapidamente, do jeito que fazia quando estava tentando não demonstrar emoção. Vó, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada ainda. Comemos em silêncio por alguns minutos, e o silêncio pareceu fácil, como quando ela era criança sentada aí à mesa da minha cozinha, colorindo, cantarolando baixinho. Eu a observei empurrar o cabelo para trás da orelha do mesmo jeito que a mãe dela costumava fazer. Mas Vitória tinha algo que Patrícia nunca teve. Não porque Patrícia não o tivesse, mas porque a vida o havia arrancado dela. Vitória tinha firmeza. Depois do jantar, ela me ajudou a lavar a louça. O ritmo comum das tarefas acalmou meu pulso. Quando terminamos, ela se encostou no balcão. É por causa da mamãe? Ela perguntou baixinho. Em parte, Betty, eu disse, mas principalmente é por minha causa. Ela assentiu devagar, como se tivesse esperado aquela resposta. Não vou te pedir para escolher lados, eu disse. A senhora não precisa, ela se endireitou. Eu já escolhi, vó, há muito tempo. A verdade disso se instalou entre nós. Senti algo se soltar no meu peito. Algo que eu não tinha percebido que estava apertado. Antes de sair, ela colocou as mãos nos meus ombros. Com o que quer que a senhora esteja lidando, não vai lidar sozinha. Consegui um pequeno sorriso. Estou sozinha há muito tempo, Vitória. A diferença agora é que não estou indefesa. Eu sei, ela disse, mas estou aqui de qualquer maneira. Quando a porta se fechou atrás dela, a casa não pareceu vazia. Pareceu preparada, como se algo sólido tivesse se encaixado no lugar. Algo que estava esperando anos para se mover. Apaguei as luzes, fui para o meu quarto e senti o pulso firme de uma nova verdade se instalando em mim. Eu não estava lutando por dinheiro. Estava lutando pela versão de mim mesma que eu costumava ser antes de deixar todos me tratarem como se eu não importasse. E agora eu não estava lutando sozinha. A manhã seguinte começou com o tipo de frio que se instala nas suas articulações antes mesmo de você estar totalmente acordada. Sentei-me devagar, esfreguei os joelhos e deixei o quarto entrar em foco. A casa parecia a mesma de sempre, mas eu não me sentia a mesma. Algo em mim havia mudado, estabilizado, como uma mesa finalmente apoiada nas 4 pernas. Preparei chá e sentei-me à mesa da cozinha com a pasta do banco aberta à minha frente. Li cada página com mais cuidado do que da primeira vez. Nomes de empresas que eu não reconhecia, apólices de seguro abertas sem o meu conhecimento e dívidas que supostamente eu devia. Tudo assinado com a mesma mão calma e praticada. A de Gustavo. Ele sempre foi organizado ao falsificar coisas. Um ladrão metódico. Às 9, Ricardo ligou. A voz dele estava calma, mas eu ouvi algo por baixo. Raiva pressionada sob o profissionalismo. Amora, ele disse. Eu revisei a auditoria preliminar. A senhora deve se sentar. Eu estou sentada, eu respondi. Bom, então ouça com atenção. Ele fez uma pausa. Seu genro abriu 2 linhas de crédito em seu nome. Uma há 5 anos, outra no ano passado. Total de quase R$300 mil. Engoli em seco. Não choque, apenas confirmação. Esse dinheiro se foi, ele continuou. Sem investimentos, sem bens, sem rastro que termine em algo legal. Soltei um suspiro lento. E Tiago? Isso é pior. Papéis farfalharam do lado dele. Ele usou suas informações para garantir um empréstimo para um grupo de investimento fraudulento. Eles estão sob investigação federal. O nome dele não está em lugar nenhum nos documentos. O seu está. Fechei os olhos. Aquela dor familiar e maçante pressionou atrás deles. O tipo que não é dor, apenas cansaço que viveu por muito tempo sob suas costelas. Federal? Perguntei. Sim, ele disse. Se os investigadores chegarem ao seu nome, eu vou intervir, mas quanto mais cedo nos adiantarmos a isso, melhor. Eu assenti, mesmo que ele não pudesse me ver. O que a senhora precisa de mim? Por enquanto nada. Estou montando o caso. Mas, Amora, a voz dele suavizou.
Gustavo e Tiago não estavam apenas se aproveitando da senhora. Eles estavam construindo redes de segurança para si mesmos usando sua identidade. Se eles caírem, tentarão puxá-la junto. Isso não me assustou. Não mais. Eles não vão, eu disse calmamente. Depois que desligamos, fiquei parada por um longo tempo, mãos postas sobre a mesa. A geladeira zumbia. Um pássaro bateu contra a janela. Depois voou. Sons comuns. Manhã comum, mas nada na minha vida era comum agora. Por volta do meio-dia, o telefone tocou novamente. Reconheci o número, minha filha, Patrícia. Minha mão pairou sobre o receptor. Ela estava em silêncio desde a represa. Esse silêncio era a confissão dela. Eu atendi. Mãe, a voz dela era fina, esticada. Mãe, eu estava preocupada. A senhora está bem? Tentei ligar ontem. Não, eu disse. Você não tentou. Uma pausa, depois uma respiração trêmula. Eu pretendia. Pretender e fazer, eu disse, não são a mesma coisa. Outra respiração, desta vez mais aguda. O Gustavo quer passar aí para conversar. Achamos que houve alguma confusão sobre algumas das contas. Não houve confusão, apenas exposição. Não estou recebendo visitas hoje, eu disse. Mãe, não hoje, Patrícia. Ela hesitou, depois abaixou a voz. É por causa da represa? As palavras pairaram entre nós como algo podre. Finalmente respondi. Sim. Ela soltou um pequeno som. Não exatamente um engasgo. Não exatamente um soluço. Mãe, eu não sabia o que ele ia fazer. Eu pensei que fosse só um susto. Pensei que ele só queria que a senhora assinasse. Você estava lá, eu disse. Você assistiu. Silêncio. Um longo. Sinto muito, ela sussurrou. Eu não senti raiva, então. Apenas um tipo cansado de reconhecimento. Desculpas, eu disse. São o início de uma frase, não o fim. Ela não respondeu. Ouvi um arrastar de passos, e então a linha ficou muda. Eu desliguei o telefone gentilmente, como se fosse frágil. Talvez fosse. Palavras podem rachar as coisas mais facilmente do que ações às vezes. Mais tarde naquela tarde, dirigi até o escritório de Ricardo novamente. Ele me cumprimentou como uma pilha de documentos, proteções realmente pesadas, novo trust, novos controles, novas salvaguardas contra as pessoas que compartilhavam meu sangue, mas não minha consciência. Quando assinei a página final, Ricardo disse, a senhora os cortou efetivamente, Amora. Não, eu disse, deslizando a caneta para o lado. Eles se cortaram. Eu só estou tornando isso oficial. Ele deu um pequeno aceno de entendimento. No caminho para casa, o céu estava ficando da cor da prata antiga. O mundo parecia frio, mais limpo. Um tipo diferente de silêncio se instalou em mim, um que parecia merecido. Em casa, coloquei os documentos assinados em uma gaveta. Não escondidos, apenas guardados. Que Gustavo entrasse em pânico. Que Tiago se agitasse, que Patrícia lutasse com a verdade que ela ajudou a criar. As escolhas deles construíram isso, a minha acabaria com isso. E pela primeira vez em anos, senti o chão sob mim se manter firme. Eu não tive que esperar muito pela tempestade. Na tarde seguinte, logo depois das 3, ouvi o motor de um carro rugir na minha entrada. Rápido demais, alto demais. O som de um homem que sente seu mundo escorregar e pensa que o barulho pode mantê-lo unido. Eu não olhei pelas venezianas. Não precisei. Eu conhecia aquele som do jeito que algumas pessoas conhecem o trovão antes que ele caia. Gustavo. Coloquei minha xícara de chá na mesa, limpei as mãos na saia e caminhei até a porta no meu próprio ritmo. Sem pressa, sem medo. Abria antes que ele tivesse a chance de bater. Ele estava ali, bochechas coradas, respiração ofegante, gravata torta, como se a tivesse puxado com raiva. Por anos, ele usou a confiança como outros homens usam perfume, grosso, óbvio, sufocante. Hoje ela estava grudada nele em manchas, escorregando nas bordas. Onde diabos a senhora esteve? Ele exigiu. Eu pisquei para ele lentamente. Na minha casa. A senhora não atendeu o telefone. Eu não quis. O queixo dele se apertou. Ele entrou sem esperar que eu o convidasse, como se tivesse o direito.
Talvez uma vez eu o tenha deixado se sentir assim por hábito ou fadiga. Não hoje. Fechei a porta atrás dele e passei por ele para a sala de estar. Ele me seguiu, andando de um lado para o outro, com aquela energia inquieta de alguém que sabe que más notícias estão chegando e quer fugir delas. Suas contas, ele disse, estão congeladas, completamente congeladas. A senhora sabe disso? Sim. Eu não pude pagar o seguro da propriedade ontem, não pude movimentar fundos para os reparos, não pude... Está correto, eu disse calmamente. Você não pode mais fazer nada disso. Ele me encarou, confusão e raiva se misturando nos olhos dele. Por que a senhora faria isso? O que deu na senhora de repente? De repente? Repeti calmamente. Gustavo, nada disso é repentino. Só é repentino para você porque eu finalmente parei de cooperar. As narinas dele incharam. Sua filha está apavorada. Ela acha que a senhora está ficando doida. Ela disse que a senhora está agindo de forma estranha, paranoica. Ela me disse isso no telefone. Eu interrompi. Ela também me disse que sentia muito. 2 frases da mesma boca. Interessante, não é? Gustavo parou no meio do passo. O que isso quer dizer? Eu não respondi. Apenas deixei o silêncio preencher a sala, do jeito que a água preenche um barco afundando, lentamente, inevitavelmente. Ele se agitou, desconfortável. Eu não sei o que a senhora pensa que está fazendo, ele disse finalmente. Mas a senhora não pode simplesmente nos cortar. Nós cuidamos dos seus assuntos por anos. A senhora precisa de apoio. A senhora precisa de nós. Olhei-o diretamente nos olhos. Você tentou me matar. Ele congelou. A sala não congelou. O relógio continuou a tic-taquear. A geladeira zumbia. Lá fora, um cachorro latiu. A vida continuou indiferente ao momento em que uma mentira se rompe. A voz de Gustavo saiu fraca. O quê? Na represa, eu disse. No cais, o empurrão, a água, os 3 de vocês indo embora. Uma pequena contração percorreu a bochecha dele. A senhora está confusa. Não, eu disse. Estou me lembrando claramente. A fanfarronice dele rachou então. Pequena, rápida, como um prato se partindo sob pressão invisível. A senhora não tem prova, ele estalou. Eu quase sorri. Não por triunfo, apenas pela previsibilidade disso. Eu tenho. Ele piscou. Que prova? A câmera no Yacht Club. Por um momento ele não respirou. Então ele riu. Um som curto e desesperado. Não há câmera voltada para o cais. Agora há. O riso morreu. Ele deu um passo em minha direção, depois pensou melhor. O que a senhora quer? Ele exigiu. Nada de você, eu disse. Não mais. A senhora não pode simplesmente... Eu posso, eu disse. E eu fiz. A compostura de Gustavo desmoronou em pedaços lentos e feios. Se a senhora levar isso para a polícia, estamos todos acabados. Tiago, Patrícia, todos. Você deveria ter pensado nisso antes da noite passada. Ele passou a mão pela boca, os olhos desviando-se para a janela, como se esperasse que viaturas policiais se materializassem. Podemos consertar isso, ele disse, lutando pela calma. Podemos sentar, conversar como uma família. Paramos de ser uma família quando você me empurrou para aquela água. Ele desabou então, ombros caídos, respiração irregular. Pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia pequeno, como um homem que estendeu a mão para algo muito grande e descobriu que era feito de dentes. A senhora não vai se safar dessa, ele sussurrou. Eu já me safei. Ele me encarou, o queixo cerrado, depois se virou e saiu pela porta. Ele a deixou aberta atrás dele, como se até mesmo fechá-la estivesse abaixo dele agora. Fui até lá, fechei-a eu mesma e deslizei o trinco no lugar. O metal clicou, simples e final. Fiquei ali com a mão no trinco, respirando devagar. Meu coração não acelerou, minhas mãos não tremeram. O medo, quaisquer restos dele que tivessem permanecido, tinha ido embora. Gustavo me mostrou o custo de confiar nas pessoas erradas. Agora eu estava mostrando a ele o custo de subestimar a mulher certa. Gustavo não voltou naquela noite. Embora por 1 hora depois que ele disparou, eu meio que esperasse que o carro dele voltasse, faróis varrendo minhas janelas como uma acusação. Mas a rua permaneceu quieta,
quase quieta demais, do jeito que uma casa se sente logo após uma tempestade passar. Parada, mas não pacífica. Fiz chá, mas estava amargo. Minhas mãos estavam firmes, mas meus ombros doíam de me manter ereta durante todo o confronto. Então, sentei na minha poltrona, envolta na velha manta de crochê que a mãe do meu marido fez décadas atrás, e esperei minha respiração se acalmar. Esperar havia se tornado um padrão familiar nestes últimos dias. Esperar a verdade amadurecer. Esperar as pessoas mostrarem seus rostos. Esperar a próxima tempestade. Ela veio na manhã seguinte. Uma viatura policial parou na minha casa logo depois das 10. Não com sirenes ou urgência. Quieta, discretamente, como se os oficiais soubessem instintivamente que esta era uma situação em que o barulho apenas envergonharia todos os envolvidos. 2 deles saíram, uma jovem com uma prancheta e um homem mais velho com olhos gentis, mas a postura de alguém que viu mais famílias desfeitas do que pode contar. Eu abri a porta antes que batessem. Dona Amora Cavalcante? O policial mais velho perguntou gentilmente. Sim, sou eu. Eu sou o sargento Silva. Esta é a oficial Mendes. Recebemos um relatório do seu genro de que a senhora pode estar em perigo, possivelmente confusa ou agindo erraticamente. Claro que ele fez isso. Eu me afastei para deixá-los entrar. Não estou confusa nem em perigo. Por favor, entrem. Eles me seguiram até a sala de estar. A oficial Mendes olhou ao redor da casa, arrumada, calma, limpa, sem sinais de caos, sem frascos de remédios espalhados, sem louça empilhada, apenas uma casa habitada pertencente a uma mulher que ainda cuidava da própria vida. Dona Amora, o sargento Silva disse gentilmente. Seu genro afirmou que a senhora pode estar fazendo falsas alegações sobre um incidente na represa. Ele fez isso, eu disse. O policial estudou meu rosto. Posso perguntar o que aconteceu? Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, caminhei até a pequena gaveta da minha escrivaninha, abri-a e peguei o pendrive. A sala ficou mais pesada por um momento. Como se entendesse o peso do que eu carregava, entreguei-o ao sargento. Isso é o que aconteceu. Ele segurou o drive com cuidado, como se pudesse rachar-se manuseado de forma errada. Isso é evidência em vídeo? É. A senhora viu o vídeo? Eu assenti. Sim. Posso perguntar o que ele mostra? Minha família, eu disse calmamente, tentando me tirar de suas vidas da maneira mais permanente possível. A jovem policial abaixou a prancheta. Uma pequena mudança. Humana, não processual. O sargento Silva exalou lentamente. Dona Amora, seu genro alegou que a senhora imaginou o evento. Eu não imaginei a água preenchendo meus pulmões, eu disse. Não imaginei rastejar para fora da represa sozinha. Não imaginei as vozes deles. Ele assentiu uma vez. Vamos precisar revisar isso. Claro, a jovem policial hesitou. A senhora se sente segura aqui, senhora? Sim, eu respondi. Agora eu me sinto. Ela escreveu algo calmamente em sua prancheta. Antes de saírem, o sargento parou na soleira. Dona Amora, o que quer que aconteça a seguir, a senhora fez a coisa certa. Eu não fiz isso por justiça, eu disse suavemente. Eu fiz isso porque eles não me deixaram escolha. Ele assentiu. Então eles caminharam até a viatura. Quando a porta se fechou e o carro deles se afastou, a casa voltou ao silêncio. Um silêncio diferente desta vez. Não vazio, nem medroso. Um silêncio de espera. Fiz outra xícara de chá. Desta vez, não estava amargo. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Eu esperava Patrícia. Eu esperava pânico, lágrimas, explicações. Mas não era ela. Era Ricardo. Eles pegaram as imagens, ele disse. Os oficiais me ligaram agora. Eles abrirão uma investigação formal até o final do dia. Eu vejo. E Amora, quando isso começar, eles vão se agitar. Eles vão mentir. Vão enviar todas as desculpas, todos os pedidos de perdão. Eu sei. Ele fez uma pausa. A senhora está pronta para isso? Eu estava pronta no momento em que eles se afastaram daquele cais. O silêncio na linha, não desconfortável, apenas cheio. Então ele disse, eu vou ficar de olho nisso.
Depois da ligação, sentei-me novamente na minha poltrona, mãos apoiadas nos joelhos. A luz do sol caía sobre o tapete em uma faixa fina, ouro fosco. O que mais me surpreendeu não foi o medo. Não havia nenhum. O que me surpreendeu foi a ausência de luto. Talvez o luto tivesse se esgotado naquele cais, quando eu vi a verdade no ângulo dos ombros deles enquanto se afastavam. O que quer que viesse a seguir, prisões, audiências, advogados, laços rompidos, seriam simplesmente as consequências que eles haviam merecido. Eu não precisava de vingança. A verdade era suficiente. E agora ela tinha passos, tinha um distintivo, tinha um número de arquivo. Estava a caminho. A investigação se moveu mais rápido do que eu esperava, talvez porque cidades pequenas têm longas memórias. Talvez porque os oficiais viram meu rosto e entenderam mais do que eu disse. Ou talvez porque as imagens falassem mais alto do que quaisquer palavras trêmulas poderiam. 2 dias após a visita da polícia, uma viatura estacionou novamente em frente à minha casa. Desta vez, não silenciosamente. Assisti pela janela enquanto Gustavo era algemado no meu gramado, sua arrogância limpa do rosto. Ele não olhou para minha casa. Nenhuma vez. A vergonha faz isso. Força um homem a olhar para o chão, que ele um dia pisou como se fosse dono. Tiago foi detido 1 hora depois. Eu não vi, mas Ricardo ligou para me dizer. Ele correu, Ricardo disse, mas não para longe. Correr sempre foi o instinto dele. Ficar parado é o que ele nunca dominou. Patrícia não foi presa. Ela não havia me tocado, não havia empurrado. O crime dela foi o silêncio. E o silêncio é uma ferida que não cabe em caixas legais. Mas ela veio à minha casa naquela tarde, pequena e pálida, como se o mundo tivesse de repente ficado grande demais para ela. Ela bateu suavemente. Eu abri a porta. Os olhos dela estavam vermelhos, rímel borrado, cabelo despenteado. Ela parecia a criança que costumava ser. Perdida, insegura, dolorosamente sensível. Mãe, ela sussurrou. Eles levaram o Gustavo? Eu sei. Ela apertou a mão na boca. Eles me mostraram o vídeo. Eu não pensei que ele fosse fazer isso. Não de verdade. Ele disse que era só pressão, que precisávamos conversar com a senhora. Que talvez assustá-la um pouco tornaria as coisas mais fáceis. Eu não sabia que ele ia empurrar. Você sabia o suficiente? Eu disse. Não de forma agressiva, apenas verdadeira. Ela engoliu em seco. Eu estava com medo dele, eu sei, e eu estava com medo de perder tudo. Sentei-me em frente a ela. O medo não desculpa o que aconteceu. Eu sei disso também. Ela limpou os olhos com uma mão trêmula. Eu não vim para me defender. Eu sei o que eu fiz ou deixei de fazer. Eu só vim para ver se a senhora me odiava. Deixei a pergunta pairar no ar. Ódio é uma palavra pesada, pesada demais para alguém, que uma vez segurei nos braços quando ela estava febril e pequena, sussurrando histórias até que ela dormisse. Não, eu disse finalmente. Eu não te odeio. Os ombros dela tremeram. Mas, eu acrescentei, não posso fingir que isso não aconteceu. Ela assentiu, lágrimas pingando silenciosamente em suas mãos. Eu quero consertar as coisas, ela sussurrou. Eu não sei como, mas eu quero. Você começa, eu disse suavemente, ficando de pé com suas próprias pernas, não nas minhas. Ela assentiu novamente, pequena, assustada, mas honesta. E a honestidade, mesmo que tardia, ainda é honestidade. Quando ela saiu, a casa ficou pesada por um momento. Mas não da mesma forma de antes. Este peso não era mais traição, era consequência. E a consequência tem limites, mas não afoga. Naquela noite, Ricardo ligou novamente. As acusações foram formalizadas, ele disse. Seu depoimento não será necessário até a próxima semana. Bom, e a Mora? O trust está seguro. Tudo está em nome da sua neta, caso algo aconteça com a senhora. Exatamente como a senhora pediu. Fechei os olhos por um momento. Não por exaustão, mas por um alívio que não era suave, era limpo. Obrigada, eu disse. Quando a casa ficou quieta novamente, sentei-me sozinha com a última xícara de chá da noite. O vapor subiu lentamente. Lá fora, as luzes da rua piscaram. As coisas estavam se desfazendo. Alguns relacionamentos, algumas ilusões, algumas mentiras de longa data. Mas eu não estava me desfazendo.
Eu estava finalmente de pé. A semana após as prisões passou em um tipo estranho de quietude. Não o silêncio vazio que costumava se instalar sobre esta casa como poeira, mas algo mais claro, mais limpo. Acordei todas as manhãs sem prender a respiração. E só isso parecia um pequeno milagre. Passei os primeiros dias fazendo coisas comuns: lavar roupa, organizar cartas antigas, podar os galhos secos das minhas roseiras. Meu corpo ainda doía, mas não do jeito que doía quando o medo vivia dentro das minhas articulações. Essa dor era familiar, o tipo comum que vem com a idade e as mudanças climáticas. Ricardo ligava frequentemente, mais do que ele tinha motivos para fazer, mas eu sabia por quê. Algumas pessoas checam você porque a lei exige. Outras checam porque se lembram de quem você costumava ser quando a vida ainda não havia te machucado. Ricardo se enquadrava na segunda categoria. Na quinta-feira, ele disse algo que ficou comigo. Amora, a senhora não precisa ficar nessa casa para sempre. Pode recomeçar se quiser. Recomeçar aos 78? Eu ri um pouco disso, mas a ideia não desapareceu, como eu esperava. Ela permaneceu. Naquela noite, sentei-me perto da janela e olhei para o quintal. O ipê estava rareando, e a tinta do corrimão da varanda estava descascando. Esta casa havia me segurado através do luto, através da solidão e através de traições silenciosas que chegavam disfarçadas de preocupação, mas talvez ela tivesse feito sua parte. Talvez eu também tivesse feito a minha. Na manhã seguinte, preparei uma pequena bolsa e dirigi em direção ao litoral. O chalé que encontrei não era novo nem chique. Era um lugar pequeno, pintura branca lascada nos cantos, situado a algumas ruas da beira-mar. O proprietário, um viúvo da minha idade, parecia surpreso por eu querer. A senhora tem certeza? Ele perguntou. A maioria das pessoas da sua idade quer algo mais perto da cidade. Eu passei anos o suficiente perto das coisas, eu disse. Quero algo um pouco mais longe de tudo isso. Quando entrei, o ar cheirava a pinho velho e sal marinho. Os pisos rangiam. A luz era suave. Não havia história de família aqui, nem sombras nos cantos, apenas espaço. Eu não assinei nada naquele dia. Simplesmente sentei na pequena varanda por um tempo, ouvindo o estrondo distante das ondas. O som era reconfortante, previsível. A água não mente. Ela te diz tudo pela maneira como se move. Dirigi para casa devagar, deixando a ideia criar raízes. Os dias seguintes foram um turbilhão de decisões, silenciosas. Pedi a Ricardo para preparar os papéis de compra. Visitei o chalé novamente. Fiquei na varanda e observei as gaivotas traçarem círculos largos sobre o oceano. Pensei no meu marido. Então, não no homem mais jovem das fotografias, mas na versão dele que eu carregava na minha memória. Cansado, gentil, teimoso em todos os sentidos certos. Ele teria gostado do chalé. Ele teria ficado ao meu lado naquela varanda com o braço em volta dos meus ombros e dito: "Isso parece certo, Amora." E parecia. Parecia certo. No dia em que assinei os papéis, Vitória me levou. Ela não fez muitas perguntas. Apenas segurou minha mão quando as chaves foram finalmente colocadas na minha palma. "A senhora tem certeza?" Ela sussurrou. "Sim", eu disse. "Isto é meu." De volta para casa, comecei a fazer as malas devagar, sem pressa, sem emoção, apenas decidida. Embalei o que importava. Alguns livros, fotografias, o relógio do meu marido, a colcha, o bule que sobreviveu a todas as décadas da minha vida. O resto eu deixei para trás sem cerimônia. Que a casa guardasse suas memórias. Eu não precisava carregar todas elas. Na noite anterior à chegada dos carregadores, sentei-me sozinha na sala de estar. As paredes pareciam nuas demais, honestas demais, sem sua desordem habitual. Deixei meus dedos traçarem o braço da poltrona, a mesma poltrona em que me sentei na noite após a represa. Era estranho como uma vida podia mudar tão rapidamente, como uma mulher podia mudar tão drasticamente assim que se lembrava do seu próprio valor. Eu não estava fugindo. Eu estava me movendo em direção a algo. Um lugar onde nenhum passos se arrastariam pelo meu corredor com intenções encharcadas de ganância. Um lugar onde nenhum braços me empurrariam para a água escura. Um lugar onde o silêncio não estaria pesado com dívidas não ditas. Um lugar onde eu pertencia a mim mesma novamente.
Quando fui para a cama naquela noite, eu dormi. Não levemente, nem agitadamente. Eu dormi do jeito que uma mulher dorme quando finalmente decidiu que merece uma vida que não dói. O chalé parecia um tipo diferente de silêncio no momento em que entrei com a última das caixas. Não a quietude vazia da minha casa antiga, onde o silêncio se instalava como poeira nos cantos não utilizados da minha vida. Esta quietude tinha forma, respiração e um pulso que eu quase podia ouvir se ficasse parada o suficiente. Coloquei a caixa no chão de madeira e me endireitei lentamente, deixando meus joelhos se ajustarem. As janelas estavam abertas, deixando o vento do mar se mover pelos cômodos. Cortinas que eu ainda não havia pendurado tremulavam como mãos acenando para mim. O ar cheirava a sal e seiva de pinho, limpo, honesto. Levei a caixa para a pequena cozinha e desembalei meu bule antigo primeiro. Algumas coisas ficam com você porque conquistaram seu lugar. Coloquei-o no fogão, liguei a chaleira e me encostei no balcão, respirando a simples verdade de um novo começo. Sem passos no andar de cima, sem vozes levantadas, sem esperar por uma porta bater, apenas o ritmo firme do oceano rolando para dentro e para fora. Ouvi uma batida suave na varanda. Quando abri a porta, Vitória estava parada ali com uma sacola de mantimentos frescos. Pensei que a senhora pudesse precisar disso, ela disse. Cozinhas novas parecem vazias no começo. Não por muito tempo, eu respondi, dando um passo para o lado. Ela passeou pela pequena sala de estar, sorrindo para a mobília descombinada, o tapete desbotado, a estante lascada. Parece um lugar onde alguém pode respirar, ela disse. É. Ela me abraçou antes de sair, um abraço longo e silencioso que não pedia nada. Quando ela foi embora, fiquei na varanda por um tempo, observando o céu corar no entardecer. Mais tarde, preparei chá e levei minha xícara pelo caminho estreito até a praia. A areia estava fria sob meus sapatos. As ondas se enrolavam em linhas lentas, roçando a costa como se estivessem suavizando as bordas do mundo. Sentei-me em um tronco na praia e deixei o vento empurrar meu cabelo para trás. Meu corpo doía, sim, mas não o tipo de dor que me assustava. Esta era a dor de uma vida vivida, não roubada. Gustavo e Tiago estavam aguardando audiências. Patrícia me visitou 2 vezes, visitas silenciosas e cuidadosas, onde ela falava pouco e ouvia muito. Eu não prometi a ela reconciliação, mas também não fechei a porta. Algumas feridas precisam de tempo. Algumas pessoas também. Quanto a mim, eu não tinha mais batalhas para lutar, apenas dias para viver. Devagar e livremente. Eu não ansiava por vitória. Eu ansiava por paz. E a paz, pela primeira vez em muitos anos, parecia alcançável. Tomei um gole do meu chá e observei a linha onde o mar encontrava o céu. Pensei em todas as versões de mim mesma que eu tinha sido. Esposa, mãe, cuidadora, perdoadora, sobrevivente. Agora eu era simplesmente uma mulher sentada perto da água, reivindicando nada além de sua própria dignidade silenciosa. A represa tentou me levar. Minha família quase ajudou, mas eu saí daquela água fria com mais do que fôlego. Saí com um futuro. As ondas se curvaram mais perto, depois se afastaram. Um ritmo firme, paciente e certo. Eu não tinha medo de ficar sozinha. Eu não tinha medo de recomeçar. E eu não tinha medo de quem eu havia me tornado no processo. Pelo contrário, eu estava grata pela clareza, pela verdade, pela força que a idade te dá quando a juventude parou de fingir ajudar. Terminei meu chá, levantei-me devagar e tirei a areia das minhas mãos. O horizonte brilhava fracamente, opaco, mas promissor. Antes de voltar para o caminho, eu disse uma última coisa ao ar livre. Mais para mim mesma do que para qualquer um que estivesse ouvindo. Você tem permissão para escolher a si mesma, não importa o quão tarde seja. E se você estiver lendo isso agora, ouvindo a verdade silenciosa de uma mulher idosa, lembre-se disto. Não espere que alguém te empurre para a água profunda antes de você retomar sua vida. Escolha a si mesma enquanto ainda está de pé. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal.
Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela, para você escolher o que assistir.